pessoal, mais um dia aqui na obra, atualizar vocês. Olha como já mudou aqui. Tivemos que soltar o tapume por causa do material que chegou, então o caminhão do tijolo veio descarregar, acabou tendo que bater o tijolo ali também porque ele não conseguiu entrar. E vamos mostrar para vocês aí a atualização da obra. Antes de prosseguir, já vou pedir para deixar o like, se inscrever no nosso canal para ficar por dentro aí de todas as nossas obras. Então, como vocês podem perceber, já passamos da parte da fundação. O tijolo está na obra, a areia, o barro que a gente espalhou tá aqui, o que sobrou. A parte da laje aqui, isso aqui foi feito hoje pela manhã, então não vou andar aqui por cima da garagem, porque está ainda no processo de cura, então a gente está molhando isso. Até depois eu posso explicar um pouco desse processo para vocês. E aqui já fizemos a concretagem da laje e também já executamos o contrapiso, para deixar bem reguadinho, bem nivelado, porque boa parte desse ambiente aqui vai ser piso vinílico, então o piso vinílico tem que estar bem niveladinho, não pode ter nenhuma imperfeição, e a gente preferiu executar agora nesse momento, que fica mais fácil. Claro, perde um pouquinho de tempo para avançar com as paredes, mas ganha no processo como um todo, porque não precisa voltar atrás depois e mexer com massa, né? Então, num primeiro momento aqui vocês já estão percebendo que mudou bastante, então a laje está toda finalizada. E contar um pouquinho do processo para vocês, do que a gente executou desde o último vídeo, né? Então vocês lembram bem que a gente tinha preparado todas as vigas, baldrames, as passagens de elétrica, passagem das drenagens do ar-condicionado, a passagem do esgoto. A gente estava fazendo a marcação e eu vou deixar aqui no lado para vocês acompanhar aqui no vídeo, aqui no canto, o processo que a gente fez para executar essa laje de fundação, né? Então a gente fez a concretagem dos baldrames e depois da concretagem dos baldrames a gente entrou com a compactação do barro. Então vocês lembram bem que o baldrame ele subiu e deu essa diferença do nível do terreno. Então a gente teve que fazer o preenchimento com o barro, que é aquele barro que sobrou um pouco lá. E eu estou mostrando aqui do lado para vocês todo esse processo. A compactação do solo com sapo hidráulico, então é muito importante fazer essa compactação também. Importante que o barro esteja bem seco, para fazer bem o espalhamento e conseguir assentar bem no terreno, né? Então vocês podem ver que a gente usou aí o equipamento do sapo hidráulico para fazer essa compactação. E depois que está tudo compactado, a gente entra com a primeira camada de impermeabilização da fundação, que é a de brita. Por que a gente entra com essa brita ali e faz toda essa drenagem? Porque a umidade ela tende a subir de baixo para cima por capilaridade, que é por pressão. Então quando tu tem um agregado miúdo, por exemplo areia ou alguma massa que tu jogar o concreto direto em cima do barro, ele cria microcanais e esses microcanais acabam subindo umidade por ele, gerando o processo de umidade e problema com infiltração na casa, né? Então por que a gente usa essa camada de brita que vocês estão acompanhando aqui, que a gente fez, todo o nivelamento? Justamente para esses canais eles ficarem mais espaçados, o agregado, entre uma brita e outra, e para não gerar essa micropressão de capilaridade. Então a água ela não consegue subir por pressão, os canais ficam espaçados e a brita faz essa função de drenagem. Até por isso assim, é muito comum às vezes o pessoal usar a brita para fazer drenagem de terreno, jardim, tá empoçando água, joga uma carga de brita. Justamente o princípio ele é o mesmo, tem o mesmo funcionamento. A gente faz nessa laje de fundação justamente para evitar de subir. Depois dessa laje de brita que a gente joga aqui, que faz esse nivelamento, compacta o solo, joga a brita, a gente entra com uma camada de lona, que vocês estão vendo aqui. Por que a gente entra com essa camada de lona? Além da lona criar essa barreira
para evitar dessa infiltração subir, quer dizer, uma camada extra de proteção. A gente também coloca a lona para evitar que o concreto depois ele acaba descendo e preenchendo os vazios, né? Então a pessoa só joga a brita e joga o concreto em cima, a tendência é que esse concreto ele vá preenchendo os vazios, e todo esse benefício que eu tinha de diminuir a pressão dos vasos ali por capilaridade acaba preenchendo esses vazios e a umidade acaba subindo pelo concreto. Então, além da lona criar essa barreira de evitar de o que está embaixo passar para cima, evita do concreto que está em cima passar para baixo e fechar esses canais, né? Então, essa função da lona também. Como vocês podem ver, a gente espalha a lona certinho e aí em cima da lona a gente faz toda a armação com as treliças. Também estou deixando aqui do lado para vocês acompanhar. E aí em cima da treliça faz toda a amarração, faz os espaçamentos, confere toda a ferragem e aí entra com o concreto. No concreto a gente também coloca, vocês podem perceber que tem um balde lá, mas tem mais 4 baldes lá na frente, ó, que foi utilizado. Acho que tá dando para enxergar daqui. Mas ele também tem função de impermeabilização. Então mais uma camada feita a mistura, né? Então cada balde desse em torno de 9 a 10 sacos de cimento utiliza um balde desse. Então faz o traço certinho, tem a recomendação do fabricante e ele tem a função de impermeabilização também desse concreto. Então, recapitulando para vocês, percebam que a fase que tem para investir na impermeabilização bem feita de fundação é nesse momento. Não adianta eu ignorar todas essas etapas e aí depois ter problema de filtração, ter problema com a água subindo, umidade e querer resolver. Com certeza eu vou gastar muito mais e eu não vou conseguir fazer um trabalho tão eficiente quanto uma execução bem feita no momento certo. Então é muito importante essas medidas, né? Então passei um resumo geral do que a gente fez até agora nesse momento. Então, depois da concretagem da laje, a gente entrou com esse contrapiso, já para ganhar tempo na hora da instalação do vinílico. E claro, muito importante aqui, já fez todo o nivelamento. Ó, o esgoto todo executado, mas a região dos boxes, já tudo com rebaixo, né? A gente gosta de deixar assim, já na obra, justamente para depois não ter que mexer com o piso e correr alguma coisa do piso, às vezes sai de uma linha, acaba correndo água para o lado errado, então melhor fazer o rebaixo já nessa fase da concretagem. E a garagem, como eu expliquei para vocês naquele dia lá, a gente já fez com um leve caimento para fora, justamente para a água não chover de vento, a água cair lá do outro lado e correr para cá, né? Então isso não acontece. É importante deixar pelo menos 3% de inclinação quando o espaço é maior, fica imperceptível, mas evita que a água venha em direção à casa, né? Então aqui já está bem curado, né? A gente conseguiu executar na semana passada. Esse pedacinho aqui eu não vou andar por cima porque não tá curado ainda, né? Foi finalizada a execução hoje pela manhã. E agora a gente está fazendo o processo de molhar, porque o concreto e o cimento ele tem uma reação química que ele perde, esquenta muito, então aumenta muito o calor, começa a gerar um processo de microfissuras, então você tem que estar sempre molhando isso para manter a temperatura estabilizada, evitando esse processo aí de fissuras e tudo mais. Então a gente está nesse processo de cura. E aqui a gente já começou a fazer a marcação das paredes, né? Hoje pela manhã a gente estava na obra aqui acompanhando a equipe, e aí vocês podem perceber aqui que já está tudo marcado, né? Então é muito importante fazer essa comparação do que tem no projeto com o que vai ser executado na obra. Então a gente veio com a equipe, ó, a gente deu a saída do tijolo, marcou os pontos de projeto de janela, onde tem a porta, aonde tem que fazer, por exemplo, boneca de acabamento. Muito importante fazer, ó, aqui a gente deixa as bonecas para fazer o acabamento, principalmente de porta, onde tem porta. Então vocês podem ver aqui, ó, já fizemos uma marcação, né? Tem os tijolos, tem as medidas aqui, ó, que a gente dá a saída, marca aqui P76, que é uma porta de 76, que ela é finalizada com 70. Aqui é uma porta de correr, lá é uma porta de 80, que sai para a rua aqui externamente. Então a gente faz todas essas marcações
aonde tem as medidas, né, conforme o projeto. O tijolo que a gente está utilizando, você já conhece até de outras obras, é um tijolo estrutural. Então, por isso que ele tem esse formato. Tem uma resistência muito maior, acaba sendo bem mais prático para executar. Por ele ter uma resistência maior, você consegue trabalhar com alvenaria estrutural com ele, então não há necessidade de fazer pilares e vigas. Claro que depois a gente vai fazer verga contra verga, a cinta em cima para assentar a madeira, mas nas paredes em si não há necessidade. Então a gente prefere trabalhar com esse tijolo que é mais reforçado. E ali a gente fez todas as marcações. Então agora a casa começa a ganhar forma, vocês já estão comparada como estava anteriormente no último vídeo, já dá para ter uma ideia. Aqui corre uma parede, aqui tem a bancada da cozinha, lá a área de serviço, o banheirinho de fundo. Ali tem mais uma pia com uma churrasqueira. Aqui a gente não fez marcações nessa região aqui do meio, porque vai ser parede de madeira, então primeiro a gente vai focar na parede de alvenaria, faz o chapisco, reboca, e aí depois parte para madeira, para não correr o risco da madeira sujar com massa. Então essas mangueiras aqui depois são todas embutidas na parede dupla de madeira. Ali vocês lembram bem, é as drenagens, esses canos aqui são as drenagens do ar-condicionado, dos aparelhos de ar desse dormitório, aparelho de ar desse dormitório, o aparelho de ar-condicionado da suíte. Lá tem mais uma drenagem para a área da sala. Aqui no meio tem uma bancada com fogão, então a gente já deixou a mangueira PEX. O pessoal antigamente usava muito cobre, hoje em dia o cobre já está meio que em desuso. A gente usa muito essa mangueira PEX, que ela é mais fácil para trabalhar, flexível, é mais fácil fazer conexões. Então tá aqui saindo, ó, essa aqui é a mangueira do gás, tá aqui para fora. E claro, deixamos uma mangueira de elétrica também para fazer na bancada, né, no fogão. Precisa fazer uma ligação elétrica aqui, tem que deixar à espera também, né. Vocês lembram bem que essa região aqui é uma área toda aberta, então eu não tenho como trazer mais mangueiras por cima aqui, né, por isso que eu tinha que prever todas essas passagens naquele momento da concretagem do último episódio que vocês acompanharam. E aí por isso que tá com esse monte de mangueira aqui, ó. Eu tenho as limitações por causa do telhado alto, eu vou ter que correr alguma coisa por cima, mas o que eu podia correr por baixo aqui a gente já deixou a mangueira nesse momento, né? Então é isso, pessoal, eu vou prosseguir aqui. A gente vai fazer os últimos acertos aqui com o pessoal da mão de obra para as próximas etapas. E eu vou pedir para vocês deixar o like, se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das nossas obras. Se curte esse tipo de conteúdo, tiver alguma dúvida, pode mandar recado, a gente está aí para responder as dúvidas de todo mundo. E se puder se inscrever, a gente agradece. Agora, os próximos episódios a gente vai focar em subir as paredes de alvenaria. Depois da parede de alvenaria a gente faz a marcação de elétrica, faz a marcação de hidráulica, faz a passagem, fecha, chapisca, reboca. Terminou o reboco, a gente começa a parte da madeira. Então a obra está bem avançada, então tá dando para trabalhar bastante. Teve poucos dias que a gente teve problema de chuva aqui. Fundação sempre é um problema quando chove, mas a gente conseguiu avançar bem. Então tá tudo até adiantado, né? Aqui vocês podem perceber, ó, uma das camadas de lona que eu mostrei no vídeo aqui, ó. Então o concreto ele segura aqui na lona. Claro, o concreto está por baixo aqui, né? Deu uns 5, 6 centímetros de camada. E aqui a parte de cima do contrapiso que a gente já fez, né? Então bem fininho. E é isso. Agora a casa realmente começa a ganhar forma. Vai ficar mais fácil aí para o pessoal acompanhar. E se puderem se inscrever no nosso canal, deixar o like, a gente agradece. A gente vai aproveitar aí que o clima tá colaborando, tem algumas nuvens, mas o céu tá limpo ainda, o sol tá batendo. E vamos prosseguir aí que tem bastante serviço pela frente. O material dessa parte aqui da alvenaria já tá na obra, então já chegou cimento, chegou cal, tem areia aqui, tem tijolo,
Então já tá tudo na obra aí para seguir com os próximos passos. Então é isso, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui e forte abraço e até a próxima. Valeu!